Tudo considerado diferente já foi perseguido ao longo da história, seja pelo tom de pele, forma física, religião ou até mesmo a cor dos cabelos. Nem sempre ser ruivo foi legal. Cabelos vermelhos já foram motivo de perseguição. Lindos para alguns, aberrações para outros. Em um dos períodos mais retrógrados e controversos da humanidade, a Idade Média caçou e executou ruivos por considerar a tonalidade acobreada natural do cabelo uma marca de desejo sexual bestial e degeneração moral. Inclusive, cabelos vermelhos constavam no infame manual de caça às bruxas, dizendo que a combinação com olhos verdes eram características de uma bruxa, lobisomem ou vampiro. Embora a associação do cabelo vermelho à ideia de perigo tenha ocorrido já no Egito Antigo, a coisa ficou feia entre a Baixa Idade Média e o século XVII. Nessa época, a retratação de Judas como ruivo em pinturas ajudou a espalhar o preconceito. Além disso, a partir do século XV, mulheres com cabelos de fogo passaram a ser caçadas pela Inquisição e o preconceito virou terror. Com menos de 2% da população mundial ruiva atualmente, no passado, essa minoria garantiu um ódio carregado por dogmas religiosos e superstição. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Como infelizmente ocorre com todas as minorias, os ruivos também já enfrentaram maus bocados. Se até hoje na escola algumas crianças ruivas têm de se acostumar com apelidos e brincadeiras, embora na vida adulta passem a ser alvo de admiração pelo visual original, antigamente ocorriam fatos bem piores. Além de sofrerem mutações genéticas, como as que os fazem sentir mais dor, os ruivos costumeiramente foram associados a maus espíritos e a falta de caráter na Antiguidade e na Idade Média. Não existe uma explicação plausível para este fato, apenas a constatação de que as pessoas com cabelo vermelho eram raras e que por isso eram vítimas de preconceito. O exemplo mais clássico de perseguição aos ruivos, mais especificamente às ruivas, foi a perseguição da Santa Inquisição da Igreja Católica a pessoas que supostamente praticavam bruxarias. As ruivas entraram nesse pacote por puro preconceito, já que a rara cor vermelha de seus cabelos era associada a hábitos malignos. Entre os séculos XV e XVI, muitas ruivas foram presas e até queimadas nas fogueiras da Inquisição. Para completar, havia a bizarra crença de que a gordura extraída do corpo dos ruivos era um ingrediente fundamental para a produção de veneno. Já na Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, da democracia e dos grandes filósofos, também havia espaço para o preconceito aos ruivos. Por conta do cabelo avermelhado, eles eram comparados a raposas, animais tidos como traiçoeiros. Na Idade Média, antes ainda do início da Inquisição, os ruivos eram retratados em países europeus como pessoas más e de péssimo temperamento. Para piorar, artistas daquela época começaram a pintar Judas com os cabelos vermelhos, mesma cor com a qual pintavam espíritos ruins e o inferno. Até mesmo o Egito Antigo já perseguiu os ruivos, em especial após a chegada de outros povos, como os persas à região. Então, o cabelo vermelho passou a ser associado à imensidão mortal do deserto, além de pragas e maldades. No Egito Antigo, entre a Baixa Idade Média e o século XVII, a retratação de Judas como ruivo em pinturas ajudou a espalhar o preconceito. Além disso, a partir do século XV, mulheres com cabelos de fogo passaram a ser caçadas pela Inquisição e o preconceito virou terror.
Outra possível razão para a perseguição é a raridade. Estima-se que entre apenas 1 e 2% da população mundial seja ruiva. Set, deus do Egito Antigo, não era originalmente maligno. Ele passou a ser retratado assim após a invasão de povos como os persas. Foi então associado ao deserto vermelho, às tempestades e à destruição. Por consequência, homens ruivos como ele passaram a ser odiados e sacrificados. Muitos morreram como oferenda na tumba de Osíris. O preconceito contra ruivos no Egito era tanto que eles eram complexados a ponto de ter vergonha de puxar conversa com os outros. Os gregos achavam que um monte de gente podia virar vampiro, suicidas, excomungados, pessoas que comiam a carne de ovelha morta por um lobo e, claro, ruivos. Por isso, o cabelo nesse tom era visto com desconfiança. Durante a Inquisição, nos séculos XV, XVI e XVII, as ruivas passaram um mau bocado. A cor, associada ao mal, levou a Igreja Católica a persegui-las e condená-las como bruxas. Muitas foram condenadas à fogueira. Lilith é uma deusa presente em várias crenças. Para os sumérios e mesopotâmios, por exemplo, representava a fertilidade. Na mitologia judaico-cristã, porém, ela perde esse caráter divino, tornando-se um sucubo e passa a ser retratada ruiva. Segundo a Cabala, Lilith é a serpente que ofereceu a Adão a maçã do pecado. Além de Lilith e Judas, outras figuras bíblicas retratadas como ruivas foram Caim e Maria Madalena. Na Índia, entre 1500 e 500 a.C., os homens eram estritamente proibidos de casar com mulheres ruivas. Depois que os romanos invadiram e conquistaram os citas, um antigo povo da Trácia, passaram a considerar os trácios como escravos. Como estes eram ruivos, o cabelo vermelho virou uma característica inferiorizada, coisa de gente preguiçosa. Atores romanos usavam peruca nesse tom para interpretá-los em peças e representar sua servidão. Até Shakespeare falou mal. Na peça Como Gostais, o ruivo é apontado como a cor da dissimulação e do cabelo de Judas. Mas foi nessa época que, após séculos associado ao mal, o vermelho conseguiu finalmente melhorar sua imagem. No século XVII, a ruivíssima rainha Elizabeth I assumiu o trono inglês e ganhou a simpatia do povo. Seus longos cabelos avermelhados viraram moda. E embora o preconceito contra a mulher ainda exista, especialmente em virtude de dogmas religiosos, a mulher, e mais especificamente a mulher ruiva, conquistou seu direito e espaço. A mulher ruiva hoje, inclusive, é tida em virtude de suas madeixas alaranjadas, bem como de sua essência exótica, como símbolo sexual. E com certeza, a ruiva é sinônimo de beleza, e a sua diferença não representa afronta aos perversos olhos da sociedade, mas sim é um colírio.